Sejam bem-vindos a mais um Nutri no Ar. Gente, como meu coração tá quentinho hoje, este é o nosso último episódio do ano. Vou fazer uma pausa de uma semaninha, mas com esse 13º episódio eu quero deixar aqui toda a minha gratidão, como tem sido bacana, o feedback positivo de vocês. As pessoas mandam mensagem indicando pessoas para poder vir, elogiando. O último programa da terça-feira passada, com o Eduardo Boaventura, tantas pessoas me mandando mensagem. Depois eu vou até compartilhar com o Eduardo. Nossa, que bacana, que médico bacana. Muitos elogios, as mulheres realmente assistiram, participaram. E como é importante para mim e gratificante gerar valor na vida das pessoas, sentir que eu estou fazendo bem e que eu estou extrapolando as paredes do meu consultório. Quando eu recebo mensagem de pessoas que falam assim, eu nunca nem consultei com você, você já me ajudou muito. Então, é um reconhecimento profissional, é uma realização, a palavra que eu quero, que vai além do financeiro, que é muita gratidão, porque a vida é energia, né? Quando a gente emana energias boas voltam. E eu sou muito grata ao Nutri no Ar, que entrou na minha vida em 2025, eu retornando para Itabira, fiquei um período fora, e eu quero deixar aqui toda a minha gratidão a vocês. Isso não seria possível se não tivesse os meus patrocinadores queridos, pessoas que abraçaram comigo, que acreditaram no projeto desde o início, desde o primeiro programa. Eu tenho esses parceiros e isso, assim, encheu meu coração de alegria. Que são pessoas que realmente confiam, né? Eu fui construindo um trabalho ao longo de anos e saber que tem pessoas de credibilidade, que confiam, que abraçam, que já eram parceiros. Então, eu quero deixar aqui toda a minha gratidão à Corpo Saúde, que é onde eu estou, eu trabalho, eu atendo, eu tenho um carinho muito especial pelo Gustavo, pela Dani, já são muitos anos, né? Mesmo período que eu estive fora do país, eles me ajudavam com a bioimpedância, me ajudou a manter meus pacientes aqui com o melhor atendimento possível, mesmo online. E, assim, é um parceiro extremamente querido, a Corpo Saúde. A Girassol, que é uma farmácia que eu conheci logo quando ela veio para cá, eu estava de férias, e assim, o Josimar maravilhoso, matéria-prima de excelência, tudo certinho, sabe aquela pessoa correta, que gosta de andar com tudo certinho, e que preocupa em trazer, ele não olha preço, ele olha qualidade, ele preocupa em trazer qualidade. E consegue também um preço acessível, né? Meus clientes têm desconto lá. É uma farmácia, assim, que Itabira ganhou muito nessa área de manipulação. Porque precisava de mais concorrências. E é uma farmácia de qualidade, um parceiro muito querido. E eu sou muito grata a essa parceria da Girassol. A Extreme, que é a loja de suplemento mais completa aqui da cidade. Essa semana mesmo eu troquei uma ideia com a Patrícia. Eu disse, Patrícia, tá tendo aí magnésio inositol, porque eu gosto de prescrever, às vezes para aquelas pessoas que estão precisando ter um relaxamento à noite. E ela, não, vou providenciar, já tem fornecedor aqui, qual marca você prefere, qual composição, é cápsula, é pó, a gente sempre troca ideia. E isso é muito bom para nós profissionais, né? Para eu e para os demais profissionais que são prescritores, que gostam dessa linha. Então, é um atendimento, assim, maravilhoso. É uma loja que sempre tem uma linha completa de produtos. Às vezes eu preciso de produtos, assim, diferenciados. Uma palatinose, uma betalanina, um fitoterápico, óleo de abacate, que eu gosto de prescrever pelo efeito anti-inflamatório. É um produto que ela colocou na linha por minha causa. Então, eu fico muito grata. E realmente é um parceiro, assim, de qualidade. Porque eu penso assim, gente, a águia tem que andar com a águia. Então, eu procuro parceiros também que têm essa mesma linha de pensamento meu, de qualidade, de prestação de serviço. Uma parceira muito querida também é a Alana, da Saúde em Grãos. Gente, que a linha granel lá é muito boa. E hoje ela deixa um lanchinho pra gente aqui, que foi chips de moranga. Olha que legal, gente, com a casca e tudo, chips de moranga. E o famoso chips de jaca, gente, você não dá nada por ele. Quando você come, dá vontade de meu pacote inteirinho. Vou deixar aqui o meu na beiradinha aqui.
Então, um parceiro assim, maravilhoso, a Saúde em Grãos. Além da linha de suplementação, tem a linha granel. Tem um produto lá que eu amo, que é o Coco com néctar de maçã. Então, mata a vontade de doce, você vai mastigando ali, gera saciedade. Tem chocolates amargos também, muito bons, muito saborosos. Vale a pena conhecer toda a linha e bater um papo com a Alana, que é sempre assim, muito atenciosa. Quem já foi lá sabe que ela atende super bem. Outro parceiro maravilhoso é o Grupo SEAD. O Grupo SEAD, gente, Itabira ganhou muito com o Grupo SEAD. Porque às vezes as pessoas precisavam de especialidades médicas em um custo acessível e também de liberdade de horário. Então a SEAD, ela consegue atender esses requisitos. Tem um custo acessível, então as pessoas assim com poder aquisitivo menor podem ter acesso a uma qualidade de saúde. Os mesmos médicos que atendem lá atendem têm as suas clínicas e são pessoas assim competentes, médicos de qualidade. Os exames, toda a linha de exame. No Outubro Rosa mesmo teve um plantão de ultrassom no final de semana, para quem precisava deixar algum exame em dia. Então, sempre assim, com programas muito interessantes. Horários estendidos, lá funciona até 9 horas da noite, não tem a questão do horário. Então, a saúde em Itabira ganhou muito com o Grupo SEAD. Não podia faltar esse parceiro aí, tão maravilhoso igual essa equipe toda. O Delcio, que é um médico que eu tenho muito contato lá, muito gente boa, simpático, que abraçou, já esteve aqui no podcast também. A Juliana, todo mundo que eu converso, os médicos que vêm, assim, eu fico extremamente feliz. E o Labela, que é um salão maravilhoso que eu já frequentava, quando eu falei do projeto, abraçou toda terça-feira, escova meus cabelos, me arruma para estar aqui, linda, maravilhosa para vocês. E hoje, gente, eu não poderia fechar o ano assim, com chave de ouro, né? Eu tenho que fechar o ano com chave de ouro. Eu trouxe hoje um fisioterapeuta muito querido, muito conhecido aqui na cidade, muito competente, renomado, e eu fico muito feliz com a sua presença aqui. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Pamela. Paulo Magalhães, seja bem-vindo. É uma honra, um prazer ter você aqui no Nutri no Ar. Legal, muito obrigado pelo convite. É para mim um grande presente de Natal, né? Está chegando aqui para poder contribuir, gerando informações úteis às pessoas que tanto sofrem com problemas na coluna e não sabem o que fazer de fato, né? E sofre. Tem aquele ditado assim que as pessoas brincam, às vezes você vê marmanjo chorar por causa de um problema de coluna. Eu vejo isso. Eu vejo isso lá. Isso é frequente. São dores incapacitantes. As pessoas podem estar com algum problema, desde uma dor inespecífica que não limita muito a vida dela, mas já é um aviso que algo anormal está acontecendo, até quadros de dor extremamente incapacitantes. Pessoas que não conseguem andar, não conseguem se locomover, se tornam muito dependentes. Problemas de coluna de ordem mecânica, eles não são graves, mas geram incapacidades significativas, podem gerar, né, incapacidade significativa na vida de quem está sofrendo com aquilo ali. E eu entrei nesse universo da coluna. Eu lembro na minha graduação, eu tive uma professora, né, que ela falava da coluna com tanta maestria dos tratamentos, abordagem, e era para gente na graduação algo meio enigmático, né, todo mundo tinha medo de coluna. E logo que me formei, a primeira paciente que apareceu para mim foi uma paciente que já tinha feito cirurgia na região cervical, e eu resolvi começar ali a estudar mais ainda sobre coluna. Eu digo que no começo eu errei muito mais do que acertei, mas foram os erros que me empurraram adiante para que eu tentasse superar as coisas que eu tinha limitação para tentar diagnosticar e resolver na vida dos pacientes, né? Problemas na coluna são uma pandemia que não para, não cessa. A gente tem uma ordem de 80% de pessoas que já tiveram, estão tendo ou terão ainda problema na coluna. Falando nisso, quando eu tive minhas filhas, eu tive uma gravidez gemelar e acaba que o abdômen fica flácido. Sim. Com o crescimento. E depois que eu voltei a fazer, depois do parto, gente, a atividade física é tão importante, o acompanhamento, que depois do parto eu tive um pouco de incontinência. Nossa. E quando eu iniciei a prática de atividade física, quando eu ia fazer abdominal,
que eu chegava assim na 12ª, 13ª, parecia que me torcia assim, ó. Você sentia dor na coluna? Sentia dor na lombar que me incapacitava. Eu tive que parar. E eu fui trabalhando o fortalecimento da lombar, exercício de pelve, tudo. Hoje eu não sinto nem a dor na lombar, nem corrigiu tudo. Aí você vê a importância, né, da fisioterapia, da atividade física. Na época eu fiz pilates, ajudou demais. É verdade. A grande maioria dos problemas na coluna são de ordem mecânica, não são patologias. Existem essas condições, mas disparadamente são os problemas mecânicos. O que é um problema mecânico? É uma desorganização na condição de movimento da vértebra, de disco, dos componentes da coluna, dos segmentos vertebrais, que acabam podendo produzir dor. Frequentemente fazem isso. E você tocou num ponto aí que é muito interessante, eu vejo isso. Pessoas às vezes estão sentindo dor e são encaminhadas para fazer um fortalecimento, para fazer alongamento, essas coisas. Mas, de fato, não é possível tratar uma coluna de forma correta se não houver um diagnóstico correto. E o menor diagnóstico que acontece disso é de músculo fraco. Não é esta a questão, e por isso tantos tratamentos que não dão em nada. Eu falo que dar alívio a um paciente é muito diferente de uma remissão duradoura de um sintoma. Para você fazer isso, você tem que fazer um diagnóstico mecânico da queixa, a pessoa se apresenta, a partir de uma anamnese muito bem feita, de testes específicos, você vai estabelecer um diagnóstico para aquele problema mecânico, propor uma conduta através de movimento, de carga específica para aquele quadro, pensar já na estabilização, resolveu e o problema está estável. A partir disso, a gente restitui função para o paciente e aborda a profilaxia. Aí sim o tratamento está feito. O fortalecimento muscular é um equívoco que se comete achando que isso trata a coluna. Eu sei que muitas pessoas, como é o seu caso, vão dizer, não, mas quando eu fui para o Pilates, eu fui para a musculação, como me recomendaram, minha dor cessou. É porque o problema era muito pequenininho e um pouco de movimento ajudou. Mas se pegarmos uma pessoa com a famosa dor ciática, que é mais comum, né? Muito comum, as hérnias de disco comprimindo o nervo e produzindo. Se você colocar essa pessoa para fortalecer, se você colocar essa pessoa para tentar fazer força, você vai piorar essa pessoa absurdamente. E ela manca, né? Eu já vi casos assim de pacientes de mancar, de ter dificuldade, de ter muita dor por causa de problema no ciático, até um encurtamento, que a pessoa vai sentindo dor, ela vai poupando na hora do movimento. Verdade, é a postura antiálgica, né? Antidor. A pessoa se estabelece numa posição ou se movimenta de uma maneira que irrite menos o que está em alteração lá, que está machucado, por exemplo, um disco que está fora. Alguns pacientes, quando chegam até a minha clínica, quando eu abro a porta, só de eu olhar para ele, eu já sei o que eu não posso fazer com ele. Ele já me diz o que não fazer só pela postura que ele se encontra. Isso é muito importante. Pacientes... Esse olhar clínico, né? É lindo, é muito importante. Isso, a gente tem que ter isso. E na fisioterapia, para lidar com esses problemas, qualquer problema articular, eu trato qualquer articulação do corpo, porque o raciocínio é sempre o mesmo. Mas se tratando de coluna, existe aí infelizmente, uma desinformação do que se deve fazer de fato. Eu falo que tem uma tríade do insucesso, que é o paciente que procura por um profissional da área de saúde, um ortopedista, que é o profissional que recebe muitos desses pacientes, e normalmente vem uma tríade de solicitação de exame de imagem, prescrição de medicamento e repouso. Anti-inflamatórios. Isso. O paciente não deve ser tratado pela imagem. Eu nunca, quando eu sei que é um quadro mecânico, eu não olho o exame de imagem antes de avaliar o paciente e frequentemente eu nem olho depois, porque o problema já está resolvido, independente do que está na imagem. Nossa, que interessante essa fala sua. Não, existem estudos que corroboram o que eu estou falando, que mostram que pessoas com alterações estruturais na coluna, assintomáticas, desculpe, a fala é, a conclusão do estudo é, pessoas que não sentiam nada, fizeram um exame de imagem da coluna e apresentaram alterações degenerativas. E a pergunta é, mas o que você sente? Não, eu não sinto nada. Existem pessoas que chegam até mim
com muita dor, e depois elas sempre levam exames, porque acham que já andam com aquilo debaixo do braço, e aí depois elas, então olha o exame. Falei, bom, agora que eu não mudo mais a minha opinião, brinco com elas, eu vou olhar para você, vou te falar que está aqui. E às vezes a alteração que está ali é pequena, mas a clínica dela é significativa porque ela apresenta. E chega a ser incapacitante. Exato, exatamente. Então, essa questão de tratar exame não é por aí que se deve começar. Nós temos um paciente em comum que eu achei muito interessante, assim, que ele mesmo falou, é Deus no céu e Paulo na terra. Porque ele me ajudou muito, eu não conseguia amarrar um sapato, não conseguia andar, eu estava com medo de não conseguir um emprego novo. E aí ele falou que ele tinha um indicativo de cirurgia, você pediu a ele, espera um pouco, vou te acompanhar, e que ele teve uma melhora significativa. Isso. E é muito comum você você ter pacientes assim com essa mesma história clínica? Sim, um dado importante aqui que todo paciente, não o paciente que realmente precisa de cirurgia, que paciente que pode chegar para mim necessitar de cirurgia, um paciente que tem uma compressão severa de nervo, que está apresentando um déficit neurológico progressivo, por exemplo, ele está perdendo força, ele está perdendo a condição funcional de forma progressiva, e isso frequentemente requer uma intervenção cruenta ou cirúrgica, e que não é comum de acontecer, não é frequente. E às vezes tem pessoas que fazem muitos bloqueios, né? Isso. Constantes. Às vezes o paciente chega lá, eu testo, vou avaliar esse paciente por um período, ele chega tão alterado em estrutura e necessitando de um período menor para voltar, por exemplo, às atividades ocupacionais dele, que eu falo assim, olha, vai lá, faz um bloqueio e volta aqui 7 dias depois para continuar o seu tratamento. Porque ele não está respondendo, dada a alteração, por exemplo, de uma hérnia de disco severa, uma extrusão de disco, e às vezes deflagra-se uma resposta química inflamatória severa ali que acomete nervo, esse paciente pode se beneficiar do bloqueio, que não é o fim do tratamento, é apenas mais uma ferramenta para ele. Mas há pacientes, por exemplo, mecânicos que são operados, que se eles não operassem, em 1 ano eles estariam, os pacientes que operam, em 1 ano eles estão igualzinho aos que não operaram e fizeram tratamento conservador. Isso é fato, isso tem estudo mostrando esses dados. Ou seja, não operar vai te fazer melhorar do mesmo jeito, claro que mais rápido, né, que você vai ser precoce isso, do que se você operar a coluna. E às vezes acontecem desses pacientes que vão para a cirurgia, eles não voltarem para fazer uma avaliação da mecânica articular da coluna depois. Isso pode produzir uma aderência de raiz nervosa por fibrose de cicatrização da cirurgia, alguma perda de movimento, de amplitude de movimento naquele segmento que foi operado, e aí ele está pronto para daqui um ano, 6 anos, 1 mês, começar a sentir dor outra vez. E que é muito frustrante, né? Exato. Pensa, uma pessoa que passou por um processo cirúrgico, que teve que recuperar, a sair das suas atividades, tem todo um risco, né? Toda cirurgia você se submete a um risco. E para depois ficar da mesma forma, isso é extremamente frustrante. O que acontece quando esses pacientes vão para a cirurgia, Pamela, é por causa desse início errado. O paciente procura, ele está com dor, ele quer solucionar o problema dele. E é muito comum também, né, Paulo, as pessoas terem problemas de coluna e um excesso de peso, uma carga, que às vezes se mudar também o estilo de vida, que eu falo assim, porque os tratamentos hoje, eles são multidisciplinares. Isso. Você ter um estilo de vida bacana, eu observo muito, assim, eu prescrevo para os meus pacientes que têm problemas articulares, tudo uma dieta anti-inflamatória. Sim. Para ser um anti-inflamatório natural. Por exemplo, Perfeito. eu sou assim, apaixonada por cúrcuma, por exemplo, que é um anti-inflamatório barato. Você pode ter acesso. Existem fitoterápicos caríssimos à base de cúrcuma, mas também tem a cúrcuma da feira que você pode ir lá comprar, usar, e que também vai ter um resultado maravilhoso. Perfeito. Então, é um alimento democrático, né? Um anti-inflamatório democrático, um ômega 3. Sim. Então, eu sempre preocupo de associar uma dieta anti-inflamatória para esses pacientes que eu observo que ajuda muito no tratamento também. Existem umas coisas importantes a serem consideradas aqui que eu vejo. Existem mitos que as pessoas não sabem. Um desses mitos é que a obesidade é causa de problema na coluna. Isso é mentira, isso é mito. Eu atendo pessoas fisicamente ativas, atléticas, magras, com dor, e conheço pessoas obesas que não têm dor. Na verdade, tem que haver uma convergência de fatores intrínsecos e externos. Extrínsecos. Mas para quem já tem o problema, reduzir a carga alivia.
Não, de fato, de peso? não tem correlação isso. Não há correlação. Essas pessoas, o que de fato predispõe a isso? A problema na coluna. Genética, tem um peso aí de até 40%. O sedentarismo sob a forma de estase sobre as estruturas vertebrais. Muito tempo sentado. Isso. O disco intervertebral é uma estrutura avascular, ele não tem vaso sanguíneo direto nele. Eu sei, porque eu fico muito tempo sentada. Você sente uma pressãozinha na lombar? Isso. Quando são muitas horas ao longo do dia. Por exemplo, se eu atendo a manhã inteira, a tarde inteira, Isso. não sinto dor, mas é como se fosse assim. Começo a sentir minha lombar. É porque normalmente a gente não sente, né? É. E aí é uma pressãozinha bem de leve, mas é de uma sobrecarga mesmo, de ficar sentado. É aquilo que eu falei há pouco tempo, nós falamos aqui. Você não teve o tratamento completo. Você ainda tem um problema na coluna que está enviando, eu brinco com os pacientes, estão enviando, a coluna está enviando mensagens gente, sob a forma de consultando ao vivo. SMS. Só que a gente só lê o WhatsApp hoje e esquece, porque dor não é normal. Eu falo que dor de 1 grama, se passar para 1,5 grama, piorou 50%. Então isso são sinais que as pessoas vão negligenciando até que um dia, ao espirrar, ao tossir, ao pegar um peso, a barragem se rompe. Mas a coluna já estava enviando sinais sob a forma de dor suave e a gente negligencia. Por exemplo, uma pessoa que passa muito tempo sentada, quando ela vai se levantar da cadeira, se ela sentir alguma rigidez, ela tem que se espichar para trás, isso já é sinal de obstrução de movimento vertebral. Gente, que interessante, e as pessoas Paulo. não sabem disso. Igual, por exemplo, eu treino musculação e eu pego uma carga relativamente alta. Carga boa. Okay. E quando eu vou fazer um stiff, por exemplo, às vezes com 20 quilos de cada lado, 15, vamos pôr 30, né, 40 quilos, um exercício que eu pego leve com ele, que eu não sinto dor, mas eu sinto essa Você sente pressão. A fragilidade ali da estrutura, para aquela carga, daquele jeito. Isso é uma coluna mecanicamente alterada. E as pessoas acham que não. Estão lá fortalecendo o core, estão levantando o peso e o quadro está só piorando. A alteração estrutural está acontecendo ali silenciosamente. E é o único exercício que eu sinto. No terra eu não sinto. Ok. Um agachamento articulado. Se eu fizer ele agachando demais, por exemplo, colocar o bumbum lá quase embaixo, lá, aí sente. eu sinto também a pressão. O que a gente pode mecanicamente interpretar desse dado? Se um paciente me conta isso lá, porque toda fala do paciente eu tenho que estar atento para ver se ele já está me dando pistas do que eu tenho que já tentar com ele. Quando você se agacha até o fundo, a sua pelve faz um movimento para trás que a gente chama de retroversão. E esse movimento é associado à coluna lombar ao movimento de flexão. O movimento de flexão é quando a lombar se curva para frente. Quando ela faz isso, a pressão sobre os discos intervertebrais é para trás. E quando você faz isso, esses discos já não estão com a estrutura boa, pressionando-os para trás, você já fica com receio, sente o sinal. Ou seja, não está perfeita a mecânica da sua coluna, assim como de várias pessoas que estão espalhadas por aí. Às vezes as pessoas vão para uma consulta e falam, você tem que fortalecer. Não, gente, espera aí. Restaure primeiro a mecânica articular. Que interessante. É uma Paulo. coisa que eu aprendi por todos esses anos, já há mais de 20 anos que eu venho lidando com colunas, muito coluna, é que o primeiro... Você tinha que dar aula, você sabe, né? Você pega um monte de fisioterapeuta e dá aula. Pois tem que ensinar para essa turma aí. Mas uma coisa que eu descobri, assim, gente, o primeiro sinal de que uma coluna um dia pode doer é perda de amplitude sem dor. Quando você testa os movimentos daquele segmento lombar, torácico ou cervical, se a coluna não se movimenta livre numa direção, ela já está com perda, ela já está obstruída. A chance dela vir a ter dor é alta. Mas a pessoa não sente nada, apesar de ter perda naquele período. O que para frente vai começar a produzir dor. E um erro é que a pessoa só procura quando ela tem algum tipo de Isso. incapacidade, né? Isso. Quando prejudica a rotina dela de alguma forma. Quando eu encerro os tratamentos dos meus pacientes, eu sempre finalizo dizendo o seguinte, olha, já abordando aquilo que eu falei da profilaxia, da prevenção. Eu digo para eles assim, toda hora que você olhar para sua escova de dentes, você tem que lembrar que você tem coluna. Ou seja, você vai escovar os dentes por qual motivo? É prevenção? Vá ali e faça um exercício de 1 minuto na sua coluna. Isso é prevenção dos problemas da coluna. Com uma coluna boa, Pamela, você pode, se você conseguir levantar 1.000 quilos no stiff, você pode. Não é problema para ela.
O problema é com a alteração mecânica, você aplicando carga sobre a estrutura. Este é o problema. É um carro, por exemplo, uma caminhonete que tem os amortecedores vazando óleo, batendo, e você resolve colocar carga e andar com essa caminhonete com a carroceria carregada. O problema vai ficar mais evidente, vai destruir outras partes da mecânica. Nossa, eu tinha maior orgulho, que eu falo assim, nossa, eu não sinto nada mais. Então, assim, então não está completo ainda. Isso. Preciso ir lá no Paulo para terminar o meu tratamento. Mas o que a gente falou é isso, que é quando incapacita de alguma forma, você liga um alerta, né? E as pessoas têm muita dificuldade. Há pouco tempo eu terminei um tratamento de uma senhora muito ativa, mãe de um colega meu, fisioterapeuta, que não mora aqui, e ela foi arrastar um vaso em casa e travou. E ela é daquelas pessoas que não para. E ela teve que parar no sentido, olha, você tem que passar um período fazendo exercício para a sua coluna. E essas atividades, da forma que a lesão aconteceu e a necessidade de tratamento, não dava para ela ficar permanecendo em pé, varrendo, limpando, passando. E a maioria das pessoas não usa o músculo da perna, principalmente se não tiver, eu falo assim, dobra a coluna ao invés de dobrar o joelho. Eu falo assim, para pegar um peso no chão, não se atenta a isso, vai de qualquer forma, eu quero dizer. Sim. Isso volta naquilo que nós falamos. A coluna não é frágil. A gente pode pegar um saco de cimento no chão com a coluna toda curvada se ela estiver sob vigilância de prevenção. Não há problema para isso. Isso é mito. Agora, às vezes a pessoa tosse e desenvolve um quadro de dor lancinante. A tosse foi a pressão intraabdominal necessária para acabar de romper com a última fileira de colágeno do disco intervertebral. Ela já estava em processo degenerativo, assintomático. Os discos não são inervados assim. A parte interna dos discos intervertebrais não tem inervação de nada. É como se um pneu do carro ficasse careca de dentro para fora e a gente não está vendo aquilo acontecer. Até que quando chega na periferia do disco, sensores de dor, mecânicos também, vão informar que tem um problema grave acontecendo aqui. É por isso, e tem um quadro muito interessante, eu falei sobre 80% de prevalência de dor de coluna na população em geral, mas existe uma classificação de dor, um estudo de 2019 mostrou isso para a gente, chamada dor somática referida. O que é isso? Há pessoas que têm uma dor no ombro, no cotovelo, punho, joelho, pé, quadril, e o problema não está lá, está na coluna, e elas não sentem dor na coluna. 46% das pessoas que sentem dor nos braços e pernas, dor músculo-esquelética, são coluna, variando em cada segmento. Hoje eu atendi uma mulher, pela manhã, com um diagnóstico de fascite plantar. E que a hora que a pessoa começa a me contar o caso, assim, coluna, quer ver? Pode ser uma dor originária no pé? Pode. Mas a primeira coisa é saber ouvir para você descartar a coluna como fonte. Porque se você não descartar e ela for responsável, total ou parcialmente pela dor, você vai ficar enxugando gelo nesse paciente. Ele vai continuar piorando ou continuar com o mesmo quadro. Dor somática referida é a grande pegadinha para os profissionais da saúde. O paciente chega lá com uma dor no cotovelo, a epicondilite lateral, famosa epicondilite, comum, não é isso? Síndrome do manguito rotador, dor no ombro. Quando você começa a conversar, só na anamnese a pessoa já começa a dar pistas de que, olha, eu posso ter um problema no ombro, mas olha o meu pescoço. Aí eu vou lá, avalio o pescoço. Nossa, eu já fico assim, eu já tô aqui assim, aqui, ó. Verdade. Essa curvatura aqui, ó, ela vai aumentando ao longo dos anos. Vai. Que pode ser um reflexo lá da coluna. São posturas que a gente vai adotando ao longo da vida e vai perdendo amplitude de movimento. Essa geração que já nasceu com o celular na mão? Pois é, eu tenho atendido cada vez pessoas mais jovens queixando-se de dor. Novamente a gente volta naquilo. Tem que haver uma interação entre genética, estase e outras condições. Por exemplo, o paciente novo não tem isso, mas um paciente com síndrome metabólica está com citocinas inflamatórias, está num quadro inflamatório subclínico que interfere na estrutura do disco, na saúde do disco e do todo o corpo. Isso predispõe à degeneração discal. Nesse sentido que eu falei, a dieta anti-inflamatória, ela ajuda. É sensacional. Então, o uso hoje de muito esses dispositivos eletrônicos, celulares, tablets, etc., ele está, não eles em si, mas eles associados ao sedentarismo. Eu brinco com os pacientes contando a seguinte coisa. Olha, nossa espécie é sensacional. O ser humano inventou coisas
inimaginárias, sensacionais. E brinco assim, máquina de lavar roupa. Você quer uma invenção mais significativa do que essa? Pensou a vida sem máquina de lavar roupa? Não é? Sensacional. Dentre outros, aviões, etc. Aí eu vou, mas eu quero chegar num outro ponto. Aí eu falo assim, mas nós inventamos umas pragas também. Aí a pessoa fala assim, celular. Eu falo, não, celular foi a segunda. A primeira foi cadeira. Porque quem passa 6, 8 horas por dia numa cadeira perde músculo, sarcopenia, perde osso, osteopenia, osteoporose, acumula gordura, piora o perfil hormonal, tende a ter deficiência cognitiva por falta de estímulo de grandes músculos, produzindo lá irisina, substâncias que vão atuar. E de quebra você ainda corre o risco de machucar a sua coluna. Você quer praga maior do que uma cadeira, você passa 6, 8 horas por dia nisso. Isso é fato, é estase. O corpo nosso não foi feito para isso. Você vê o tanto que incomoda quando faz uma viagem longa. Exato. Gente, você fazer uma viagem longa de avião, igual eu já fiz, você tá doido. Não tem... Você chega parecendo que alguém te deu um couro. É horrível. Já me aconteceu, eu falei, gente, outro dia a gente estava falando para viajar, eu falei, não, eu não vou enfrentar atravessar um oceano, porque aquilo é um horror de ficar ali dentro muito tempo. É isso. E é muito incômodo. E como eu tenho um certo conhecimento, eu preocupo muito com trombose. Aí eu marco o tempo, assim, cada 1h30 eu levanto, passo uma bomba de panturrilha, volto, porque é muito comum as pessoas terem depois de viagens longas. Nós não fomos feitos para ficar parados, nem nível músculo-esquelético, as nossas alavancas ósseas, elas são de movimento. Outro público muito comum de reclamar, eu já observei assim com pacientes meus, eu já atendo SUS também, em muitos anos, caminhoneiros, algumas profissões assim, caminhoneiro, pedreiro, são profissões que geralmente reclamam muito de problemas de coluna. Essas pessoas sentadas, motoristas, eu atendo com muito mais frequência do que pessoas com trabalho braçal pesado, porque elas se movimentam muito. Os trabalhadores braçais, né? Que estou falando no sentido de movimentar muito como um pedreiro, um ajudante, seja de quem for. Mas o assento do caminhão, o assento do ônibus, o assento do carro, do escritório, este é o grande perigo silencioso. E nem sempre é ergonômico, né? Isso. Eu, por exemplo, os lugares que... O consultório que eu atendo na policlínica, por exemplo, não é nada ergonômico. Você não tem um apoio de pé, cada hora a cadeira está numa altura diferente. Perfeito. Isso interfere também, você vai somando tudo, né? E outra coisa que a gente falou sobre fator de risco, nós não podemos esquecer dessa questão do cortisol, né? O estresse, a ansiedade, o cortisol em curto prazo para nos ajudar a lutar ou fugir é muito importante. Mas ele, em situação de estresse crônico, ele é degenerativo para a gente também. Então, a pessoa está sentada, está comendo mal, está inflamando, está estressada, ou seja, ela está uma bomba relógio para tudo, ela vai somatizar alguma coisa alguma hora. Alguns pacientes que eu atendo, eles têm uma dor por tônus muscular elevado, são contraturas musculares dos músculos antigravitacionais, é como se fosse uma cãibra numa panturrilha, e que acontece nos músculos, só que eles são muito pequenos, esses que nos sustentam contra a gravidade, e essas pessoas têm uma alta correlação de estresse psíquico com essa rigidez que acontece. Elas não entendem por quê, e ficam tentando se tratar com medicamento, ou são tratadas com relaxantes musculares. Essas pessoas precisam aprender a relaxar, precisam aprender a respirar, e elas precisam de alongar mais, aí sim. O problema delas não é de movimento obstruído, isso é uma restrição de mobilidade por excesso de tônus. Eu alongo muito pouco. Você falando isso, eu alongo muito pouco. A gente negligencia isso. Eu tenho esse programa de exercício lá para as pessoas que já tiveram um problema na coluna, elas vão lá uma vez por semana, alguns vão para fazer força e alongamento ao mesmo tempo. É um programa que eu desenvolvi. Eu sempre pratico isso e eu sinto tanto que isso é longevo para minhas articulações, minha saúde musculoesquelética. Só força, só alongamento? Não, junte os dois. Você vai fazer igual você faz um agachamento afundando total, você está alongando para vertebral, lombar, glúteos, mais, etc. É preciso fazer força alongando, isso é muito interessante. Não, você falando aí, eu tô pensando em mim, que eu estou sempre na correria, aí você chega, vai treinar, preocupa em fazer e não... E um programa de alongamento, o pessoal foge porque alongar dói, né? Alongar não tem a dor da contração muscular que demora, né? Aquele ácido que existe ali, mas o alongamento ele dá uma resposta de fuga daquilo, é muito desconfortável a percepção. Então as pessoas não se alongam e
às vezes paga um preço por isso, né? A pessoa que chega lá, às vezes, na minha clínica, não consegue calçar o sapato, não por dor, mas por perda de mobilidade. A função dela já está perdida. Ela não consegue se calçar sem um grande esforço. Está quase perdida. E às vezes é tanto medicamento, né? A pessoa faz, eu observo muito assim, pregabalina constantemente. Isso. Anti-inflamatórios. Aí agride o estômago e não corrige. Verdade. A causa do problema, às vezes, é como se fosse assim, apaga incêndio. Tá em crise, apaga o incêndio, acabou o incêndio, dá um tempo e volta. Fica constantemente apagando incêndio. Eu imagino que com você, com seus pacientes, com alguns, você deva ter a mesma coisa que eu tenho, que é a habilidade de tentar envolver o paciente na responsabilidade que é dele. Às vezes pacientes chegam para mim e falam assim, dizem que você vai curar meu problema. Eu falo assim, então te falaram uma mentira. Porque quem vai curar é você, eu só vou lhe orientar. Não é isso? Você prescreve uma dieta, um cardápio para um paciente. Mas se ele não fizer o uso correto, você fez a sua parte. E muitas pessoas, às vezes, preferem uma coisa rápida, uma fórmula rápida, um medicamento, uma mágica que livre dos problemas que elas estão passando, né? Seja uma dor de coluna. Injeções anti-inflamatórias. Isso acontece demais, muito. A prescrição disso é altíssima. O sistema, ele envolve a pessoa nisso. E tem uma outra questão, na parte de coluna, eu já atendi várias pessoas, as informações de redes sociais, pessoas que... Você está com dor aqui, alonga ali. Você está com dor ciática, quando eu olho para aquilo, eu falo, gente... E aí, às vezes, o paciente chega lá e fala, até tentei fazer isso ou aquilo, e piorou minha dor. Eu falei assim, olha, quem está do lado de lá de uma rede social postando conduta não tem o menor comprometimento com você. Eu tenho um Instagram, eu nunca postei conduta, porque como que eu vou postar uma conduta sem avaliar um problema? Porque isso varia de pessoa para pessoa. Mas, Paulo, eu trabalho um pouco com rede social. Rede social é o seguinte, as pessoas querem colocar melancia na cabeça. Isso, isso. Quanto mais polêmico você for, se eu quisesse ser polêmica e tudo, eu falei, gente, eu teria muito mais seguidor, eu teria muito mais coisa, mas eu sempre esbarro, que às vezes a equipe que me dá suporte faz propostas para mim e fala assim, não, porque isso não procede. É isso. Só que muitas pessoas não se importam com isso. Sabe aquela, mas falem de mim, posta uma coisa polêmica, porque vai gerar comentário, e aí... E eu falo assim, gente, eu sou muito técnica, geralmente os meus vídeos são mais informativos e tudo. Aí eu falo assim, gente, fazer dancinha qualquer um faz. Não é? Mas e conhecimento? Eu gosto disso aqui de live, eu sempre gostei de fazer live, na pandemia eu fazia muita live, porque quem tem conhecimento, ele vai falar a respeito do assunto. Isso, é verdade. Agora, rede social realmente é necessário, porque eu vejo que é uma forma também... É uma ferramenta indispensável. Que a informação chega, que você divulga o trabalho, então, assim, tem os pontos positivos, mas a gente tem que saber filtrar. É isso. E quem está do lado de lá, que não tem conhecimento, falta de conhecimento é um negócio muito perigoso para quem está obtendo informação, né? O cliente que está do lado de lá, a pessoa que está acessando uma rede social em busca de um tratamento, de uma solução para o problema dela, peraí. Primeiro, veja a formação de quem está postando aquilo. Eu vejo que rede social... se você é muito ridículo, você tem milhões de seguidores, ou então quando você é muito PhD, aí você vai tender, talvez, a chegar aos ridículos, o número de seguidores. Eu assisti uma palestra uma vez que eu achei interessante, que às vezes eu até comentei, falei, nossa, às vezes você posta um conteúdo tão bacana e não dá, assim, 20 curtidas. Aí ele brincou comigo, falou assim, ó, você quer ter muita curtida? Criança, cachorro, pet, mulher com pouca roupa. Sim, exposição, mas é verdade. Mexer com instinto. O humor. Então, assim, essas 4 coisas que dá muita curtida, muito comentário. O resto que é técnico não vai ter. As pessoas veem, mas elas não interagem. Igual esse tipo de coisa. A gente tem que ter bom senso e ética para fazer isso, né? Eu falo que toda vez que eu chego em casa, assim... Eu tenho certeza que eu posso colocar a cabeça no travesseiro que jamais um paciente saiu da minha clínica e falou assim, esse cara queria meu dinheiro. Isso eu tenho cabeça tranquila. Posso não ter conseguido resolver todos os problemas, mas sempre me empenhei de forma séria para isso, né? Agora, a rede social tem pessoa que não está nem aí.
Tá com dor ciática, alonga isso, alonga aquilo. Gente, primeira coisa, o nervo não alonga, o nervo é movimentado. Se tiver que fazer uma mobilização neural, há pacientes que precisam disso. Isso tem uma técnica específica, mas você tem que diagnosticar que ele precisa daquilo. Mas eu observo que tem uma dificuldade dentro da própria classe de fisioterapeutas. Existe. A fisioterapia, ela nasceu como uma área, uma profissão que ajudava a medicina, para complementar a medicina, a reabilitação lá atrás. A fisioterapia é uma profissão de 60 anos, 60 e poucos anos. É uma nutrição relativamente nova. É muito nova. E ela veio, hoje ela está muito aprimorada em estudo e comprovação, prática baseada em evidência, isso aí. Mas ainda persiste em muitos locais a fisioterapia ela é do modelo do choquinho, como os pacientes falam, do ultrassom, do gelo, alonga aqui, puxa a cordinha, que infelizmente isso desvaloriza o papel do fisioterapeuta. A pessoa que entra para uma faculdade e sai de lá para produzir esses tratamentos que são ineficazes, é aquilo que eu falei, alívio é uma coisa, a remissão duradoura do sintoma é outra coisa. Ela vai se frustrar com aquilo, às vezes vai mudar. Eu, da turma que me formei, vários saíram para a medicina, poucos ficaram na fisioterapia. Eu fui um dos poucos que ficaram na fisioterapia, né? Porque as pessoas não viam recurso, não se empenharam naquilo e não fizeram aquilo por gosto, por amor mesmo. Então tem essa questão. A fisioterapia às vezes esbarra nessa ineficácia de um modelo tradicional de atuação, de prescrição de conduta. Existe um outro problema ainda, que são os convênios aos quais os fisioterapeutas vão submeter clínicas. A gente sabe que é uma relação injusta de remuneração, né? E aí eles têm que tentar fazer volume de atendimento que frequentemente dá em nada ou dá em coisa errada. Eu optei já há muitos anos, 2017, 2018, em não atender plano de saúde, porque eu falei, não, gente, se eu continuar nesse sistema, eu tenho que cair a qualidade do meu trabalho. Então, eu prefiro ter um enfrentamento e ter os meus clientes que vão vir, que vão querer investir, porque eu não consigo trabalhar dessa forma. Isso é e verdade. eu via os colegas fisioterapeutas também, que eu sempre trabalhei, né, com profissionais da área de saúde, o tanto que é frustrante, porque você trabalha porque você gosta da sua profissão, mas você precisa, né, do retorno financeiro também. Isso, é lógico, né? É preciso, você tem que entregar e receber o que é justo para as duas partes. Eu sempre penso assim. Às vezes algum paciente que faz contato comigo, chega lá na minha porta perguntando, mas por que você não atende para o convênio? Eu falo, se eu fosse atender para o convênio, você não estaria aqui, que eu não ia ter o retorno de bons resultados que eu tenho. É porque eu me dedico a um paciente, eu vou me empenhar com ele para que eu resolva. Agora, o convênio não tem jeito, você vai atender 5, 6 de uma vez, isso não dá certo. Não é legal. O José, que é nosso paciente comum, eu sei porque ele não se importaria de eu claro, falar, ele fala muito de você e tudo. Qual que foi a proposta de tratamento dele, assim, a história? Ele chegou lá, a gente tem classificações mecânicas, né? E ele chegou lá com o que a gente classifica como uma síndrome radicular sem resposta mecânica. O que é isso? É uma compressão de nervo radicular de raiz, uma grande hérnia de disco. Essas pessoas, ele chegou com uma deformidade e inclinação do tronco, ele todo torto para um lado só, com uma grande dor na perna, irradiada para quadril e tudo. Ao tentar já naquele início ali o tratamento dele, eu falei assim, isso aqui vai demorar, isso não vai ser rápido. Uma grande hérnia que não respondia bem, e aí ele teria a opção de continuar ali, e é muito importante explicar para o paciente a causa e o que a conduta se propõe, a que ela se propõe. Ele entendeu que o tratamento dele não seria rápido, mas seria de duradouro, de resposta consistente, para que ele vivesse normal sem ter que fazer cirurgia. Ou seja, o disco intervertebral, mesmo depois de degenerado, ele tem funções importantes na coluna. Ele aumenta espaço entre as vértebras, permite uma melhor saída do nervo, um bom espaço para a medula, para a caldequina, quando é lombar, passar. Quando você retira um disco ou tira um pedaço dele, sem colocar um suporte, no caso uma fixação, uma artrodese, parafuso, essa vértebra que desce, ela pode começar depois a comprimir nervo, porque ela aperta aquilo ali. Então a cirurgia, como eu falei no início, é para caso específico. Não sendo isso, o paciente tendo disponibilidade, acreditando no profissional, e o profissional passando para ele, olha, você vai melhorar dessa forma, seu quadro é mais lento, mas você vai ficar bom.
Foi o que aconteceu com ele. Ele foi melhorando aos poucos, passou por períodos difíceis de querer andar e a pessoa não conseguia, mas depois ele tomou rumo, tomou prumo e está aí, né, até trabalhar fora do nosso estado agora para outra região. Sim, tá no Pará, ele manda foto dos pratos Pois lá, é, que pois é. já começou, e só foi possível porque ele fez o tratamento, fez a parte dele, o negócio que você falou que é muito Isso. importante. Eu falo que 50% é nosso, mas os outros 50% Isso. é do cliente, não tem como, é cada um com a sua responsabilidade. E eu percebi que ele tá muito feliz, assim, Não, ele com está os satisfeito, resultados. ele ficou satisfeito. Eu sempre, quando eu já tenho um diagnóstico prévio ali, eu vou conversando com o paciente, coletando dados, fazendo testes. Quando eu já estou com o diagnóstico mais ou menos pronto, só para confirmar, eu vou explicar para ele, olha, te perguntei isso por causa disso, testei isso, a resposta está sendo essa, o que aconteceu com isso e com você foi isso, a causa provavelmente foi isso. Quando o paciente entende, e eu estou propondo esse tratamento para acontecer isso com você, quando o paciente entende isso, metade do tratamento já está pronto. O paciente sai dali elucidado com o que aconteceu, por que ele chegou até a mim, com aquela dor, por que eu estou aplicando aquela conduta nele e qual a expectativa que aquilo produza. Quando ele sai com isso em mente, a chance de ele se tornar proativo é muito maior. Ah, entendi por que uma cadeira 8 horas por dia me machucou, isso produziu deformação elástica, deformação plástica no meu disco. Eu vou usar a linguagem específica. Se chega um engenheiro civil, eu vou usar. Se chega um senhor da zona rural que tira leite, eu vou tentar trazer a ideia da ordenha para o que está acontecendo com ele, para que ele entenda, se envolva e assuma as rédeas do tratamento que eu estou passando para ele. Isso é fundamental. Foi o que aconteceu com o José e é o que eu tento fazer com todos os outros que chegam lá. Não, e eu me colocando como uma possível paciente, eu pensando assim, gente, é muito sutil, mas existe um alerta. Tá te avisando. Você me trouxe uma outra visão, você muitas horas sentada, que às vezes eu sempre preocupei tanto assim com a atividade física, de ter um personal e tudo, e eu nunca... Mas eu falei, gente, eu já era pra ter ido no Paulo há muito tempo. Pois é, vai ser um prazer, você tem, teria a honra de recebê-lo, é só me falar que a gente marca. E isso é muito interessante, você veja bem, você teve um problema de coluna, mas não lhe falaram sobre coluna antes de te propor um tratamento. Como funciona uma coluna? Por que você teve o que teve? Qual foi o papel da carga estática? O que isso produziu no seu disco ou nos seus discos intervertebrais? Talvez assim a gravidez nem tenha tanta relação, né? Exato. Às vezes eu sempre atribuí à gravidez, minha fraqueza abdominal na época. Se a gente pensar em nível biomecânico apenas, um abdômen que cresce, e aí poderia pensarmos em uma obesidade, o que ele faz? Ele desloca o centro de gravidade do corpo para frente. Isso obriga a pessoa a fazer uma lordose, a extensão da coluna lombar, que é a curva fisiológica natural dela. Então, uma grávida em pé, ela tem aquela lordose que é o natural. O problema é quando se desfaz essa curva e mantém, por exemplo, numa cadeira. Pode ser um problema quando se faz isso. Claro que a grávida vai ter liberação de hormônio, relaxina, essas coisas que vão flexibilizar mais o colágeno para a hora do parto, né, passagem pélvica. Mas a questão não é essa. Eu lembro, uma das primeiras pacientes que eu tive, ela estava grávida e com uma dor ciática lancinante, extremamente capacitante. Isso já tem quase 20 anos isso. E foi uma mão de obra, porque ela não podia tomar remédio. Eu estava começando naquilo ali e fomos conduzindo e ela ficou sem problema. A gravidez não foi a causa, ela estava com 2 meses de gestação quando começou com a dor. E ia passar os outros 7, possivelmente sofrendo demais. Mas não passou, passou bem. Eu lutei muito para entender e consegui ajudá-la demais, mas não de fato é o abdômen que cresce, não é o obeso, é a mecânica vertebral. Por exemplo, um obeso que fique muito tempo em pé, que movimente muito, a chance dele ter uma alteração estrutural no disco é muito menor do que o magro que fique 8 horas por dia sentado, se considerarmos apenas a estase e o movimento. Né? Porque o disco precisa compressão, descompressão para se nutrir. Isso é fato. Isso é fato. Eu vejo isso com muita frequência. Ai, que interessante. E uma pergunta que não poderia calar, que eu vejo que é muito frequente, é a questão de dormir de bruço. Ótima pergunta. Por exemplo, o José Carlos. Se eu pedisse, quando eu vi que eu abri a porta, a primeira coisa que eu já vi é: eu não posso deitar de bruço. 60% dos pacientes com dor na coluna lombar, em quadro agudo,
eles vão responder deitando de bruços. A gente chama de extensão da coluna. 60% de quadro agudo vão responder deitando de bruços. Mas os outros, o paciente chegou torto na minha frente, se eu deitar de bruços, ele vai piorar. Se ele chegou inclinado para trás demais por uma deformidade lordótica, se eu deitar de bruços, ele vai piorar. O deitar de bruços coloca na coluna lombar. Aí a pessoa não sendo obesa, não tendo um abdômen muito grande, em lordose fisiológica, que é bom para ela. Mas... Não é bom, eu sempre ouvi de falar que seria ruim. E esses mitos é que é bom a gente estar aqui para tirar tudo. Gente do céu, não, eu acho que é um dos podcasts que eu tô mais aprendendo, né, esse de hoje. A lordose lombar, a coluna tem a lordose cervical, que é a concavidade cervical. Sabe por quê? Eu gosto de dormir de bruços e eu fico correndo porque eu penso assim, é ruim. Então eu tento forçar para dormir de lado, mas eu tenho aquele instinto de querer dormir de bruços, sabe? Ok. Para a lombar, se nós analisarmos apenas a mecânica, ela vai entrar em lordose, em extensão, que é a curva fisiológica. Porém, eu vou ter um problema mais para cima. Posso ter que a cervical que vai ter que dormir em torção ou rotação, ou para um lado ou para o outro. Sim, que geralmente... Aí eu vou impor isso. Eu vou impor todas as noites uma condição de torção, que não é alinhamento fisiológico da coluna cervical. A gente tem que ter rotações para os lados, normais, livres e sem dor. Mas quando eu coloco uma carga aqui e fico lá 6, 8 horas assim, anos repetindo isso... Eu já acordei várias vezes. Ó, tá vendo? Várias vezes. Tá vendo só? Você também é uma colunável. E aí eu penso assim, é porque peguei um mau jeito, dormi de mau jeito. Dormiu mesmo. Dormiu. Várias vezes eu te acordei. A gente soma isso, né? Por que eu passei a cabeça para baixo, flexão durante o dia, dorme-se de bruços. Então, para a cervical, mecanicamente dizendo, não é uma posição boa. Mas para a lombar é uma posição boa. Um paciente, por exemplo, com a dor torácica, que ele precise de fazer movimento de extensão da coluna torácica, ou seja, de se inclinar para trás para resolver o problema. Se ele dormir de bruços, ele piora, porque o apoio das costelas na cama vai empurrar a coluna dele exatamente para a flexão, que é um sentido que ela não quer naquele momento. Então, a clínica soberana, ouvir o paciente é importante. A melhor posição para a gente dormir seria de lado, mantendo as curvas fisiológicas da coluna. Nós vamos passar ali 6, 8 horas deitado, não é isso? Nesse momento, por exemplo, de deitado, é a hora que o disco mais se hidrata. Os discos precisam de sair da força vertical da gravidade para se nutrirem. E eles fazem isso muito no sono na madrugada. Então eles aumentam o conteúdo hídrico lá dentro. Isso pode produzir em pessoas com alterações mecânicas alguma rigidez matinal, dor pela manhã, dor aos primeiros passos ao sair da cama, muito comum. Ou às vezes a pessoa vai sair, está com dificuldade de levantar porque a coluna travou. A coluna não está normal, já está enviando mensagem, mas a gente acha que é porque, sei lá, está normal. Eu lembro uma época, anos atrás, que a minha mãe sentia dor na sola do pé de manhã, na fáscia, né? Uhum. De manhã. Eu gosto de falar assim, bem popular, pessoal. Sim, mas na fáscia. E aí depois, ao longo do dia, ela passou. Era de manhã que ela reclamava. Na medida que ela ia andando, reassumindo as curvas fisiológicas, e aí da região lombar, ficando em pé, e ela ia colocando pressão no disco e drenando aquele excesso de líquido que foi necessário para ele se nutrir durante a noite, aquele estresse sobre a distensão do disco diminui, ele para de enviar sinais para o cérebro, fazendo o cérebro achar que é o pé. Existem todas umas vias de comunicação. Mas foi muito interessante isso que você falou, que às vezes a dor é no ombro, às vezes a dor é no pé, e o problema somática está... referida. Você já deve ter ouvido falar, você tem filhos que você falou, não é isso? Tenho. Eu fui vítima desse problema que eu vou dizer, não sabia, depois que eu me formei, era isso. A famosa dor do crescimento nas pernas. Uma das minhas filhas reclamava muito, a outra não. E elas são gêmeas idênticas, é tão interessante. Olha pra você ver. Eu tive isso, eu lembro que eu acordava meu pai, o pequeno, ele ia fazer a massagem e eu dormia de novo. Eu já tratei várias crianças com dor denominada do crescimento, que o problema era uma dor somática referida à coluna lombar. A partir do momento que normalizou a mecânica, não teve mais dor referida às pernas. Isso dá muita pegadinha, muita coisa, muita coisa. Não, eu já levei a Vitória no ortopedista várias vezes, eu olhava pra ela, eu cismava que ela tava andando torta, eu falei, essa menina tá andando torta, e eu acho que ela tá com a perna menor que a outra, eu levava o ortopedista e falava que tava normal. Pois é. E às vezes, é um problema isso hoje, porque a nossa iniciativa normal é uma dor musculoesquelética, eu vou para quem? Para quem entende disso, que é o ortopedista.
mas ele não se formou para tratar problemas mecânicos. Aí é que está a diferença. Problemas mecânicos são tratados com movimento específico para o problema. Às vezes eu recebo lá algum paciente que chega com uma prescrição de exercícios por alguém que o avaliou, um ortopedista daqui, de outra região, que, faça isso, alongue isso, faça aquilo, faça isso. Aí eu brinco assim, se você quiser piorar, eu vou seguir essa conduta. Porque o ortopedista, ele é insubstituível para lidar com doenças do sistema músculo-esquelético e fraturas. Uma espondilite anquilosante, isso, fratura, etc. Isso são eles, não sou eu, não é a fisioterapia. Mas, quando o problema é mecânico, eu tenho que fazer uma análise mecânica, biomecânica do processo, para estabelecer diagnóstico. Eu estou diante de um desarranjo, de uma disfunção articular ou contrátil, de uma síndrome postural, é uma outra classificação, uma classificação mecânica atípica. A partir do diagnóstico mecânico ou do suposto que eu vou confirmar, eu vou prescrever uma conduta e acompanhar a evolução do quadro. Eu imagino que ao longo da sua carreira, esse enfrentamento com o profissional, o médico, no sentido de você saber que é outro problema, te trouxe credibilidade, mas você precisa ser muito ousado, né? Porque não é fácil. Eu sei porque eu já passei por situações parecidas. Isso. O profissional, e às vezes o paciente ele tem aquela ideia de falar, se o médico falou, é o correto. E às vezes, né, igual todo profissional estar passível de erro, né, na humanidade, sim. Eu sou, você é, e eles também são em algum momento, e talvez um outro profissional de saúde perceba isso, por que não? Perfeito. E pra gente ter esse enfrentamento não é fácil, você tem que convencer o paciente, às vezes o próprio profissional você tem que ter um retorno, mas que é importantíssimo, porque em alguns casos você tem certeza do que você está, da análise que você está fazendo, clínica. E nada melhor para provar, às vezes o paciente chega lá com uma cultura já toda estabelecida por esse relacionamento profissional com o médico, e eu tenho que desfazer aquilo, e a melhor forma de eu provar para ele que eu estou certo é dando resultado para ele. Se ele melhorar e falar assim, realmente o cara falou, tu me contou a história, me falou o que aconteceu e aconteceu. Então, eu melhorei. Ele foi coerente. A minha melhora é coerente com a história. Isso foi te dando a credibilidade que você tem hoje. A credibilidade. Ai, gente, assim, que programa maravilhoso. Nosso tempo já estourou, já tem um tempinho e eu tô assim, a minha vontade o papo de ficar aqui. Muito bom. Eu agradeço. 2 horas, a gente fazer outro programa, porque foi, assim, muito enriquecedor para mim, pessoalmente. Assim, eu aprendi muito com as suas falas, porque não é uma... Porque quem é da área de saúde, você acaba assim tendo uma noção de alguma coisa ou outra, mas hoje eu aprendi tantas coisas que realmente são mitos e que às vezes são difundidas como verdades. Verdade. E assim, eu aprendi muito. Seja super bem-vindo sempre aqui. Que bom, muito o obrigado. O programa está de portas abertas. Eu quero muito que você venha mais vezes, porque é realmente muito enriquecedor, informação de primeira qualidade. Legal. Você realmente é tudo que dizem, né? Um profissional muito competente. Muito obrigado. E eu espero tê-lo aqui novamente. Será um prazer para mim. E Feliz Natal para todos outra vez aí, né? Para todos nós. Isso, gente, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que Deus abençoe cada um de vocês e que realmente o sentido desse período, né, que é comemorar o nascimento de Cristo, a união entre as famílias, prevaleça aí na casa de vocês. E eu me sinto muito honrada por vocês permitirem que eu entre na casa de vocês, na intimidade de vocês, com o meu programa, com as minhas redes sociais. Então, todo o meu amor, toda a minha gratidão. Um ano assim cheio de luz, amor, paz, alegria, prosperidade, saúde, Deus no coração, muita fé, que é tudo que nós precisamos. E gratidão por esse 2025 e 2026 nós vamos entrar com tudo, sempre com programas maravilhosos, convidados de primeira qualidade, e eu conto com vocês aqui, viu? Beijo grande, fiquem com Deus.